E aí, gente, estamos na Risca da Área, o seu programa de toda quarta-feira às 18 horas para falar de tudo que envolve o nosso tão querido futebol. Primeiramente, já quero fazer um adendo antes de girar a nossa roda, falar que o nosso querido Pedro Gigante hoje não vai estar com a gente, vai estar só na audiência. Então, melhoras, Gigante. Melhoras, Gigante. Esperamos te ter aqui no próximo programa, mas já vou começar rodando a mesa, dando meus queridos boas tardes para os meus amigos. Então, Gabriel Fernandes, boa tarde, como tu tá? Boa tarde, Theo. Boa tarde, Bob. Boa tarde, pra ti que tá nos assistindo. E só um momentinho, por favor. Eu preciso que vocês escutem uma coisa comigo, tá? Pois é, não temos todas as respostas. Se tivéssemos todas as respostas, provavelmente já teríamos todas as soluções, né? Eu acho que é importante a gente, nessa hora, eu como treinador, encontrar uma maneira firme da equipe jogar. Queremos propor, estamos propondo na maioria dos jogos. Sim, claro, estão. Mas não estamos decidindo. Se não temos um poder de decisão tão grande, então talvez temos que propor um pouquinho menos, para sofrer menos defensivamente, simplificar mais, para retomar a confiança. Quando essa confiança estiver de volta, podemos caminhar na direção que estamos caminhando. Esse é meu Mano Menezes. Então, respondendo sobre como eu tô puto, eu tô possesso, porque cada vez mais, eu tô puto de novo, né? Mais uma semana que eu tô Mais puto. uma semana. Porque cada vez mais o Inter vem se tornando um time broxa e o Mano Menezes tá cada vez mais perdido. Mas a gente vai falar disso depois. É contigo, Theo. E tu, meu querido Bop, como é que tu tá, cara? Bom, eu tô mais uma semana puto, porque hoje, no dia da gravação, 8 de maio, segunda-feira, às 13h14 da tarde, o lateral esquerdo do meu time continua sendo o Diogo Barbosa. Graças a Deus. Esse é o motivo da minha irritação. Mais um dia de Diogo Barbosa. Não, o Rio Grande do Sul hoje tá uma beleza, né? Não, tá complicado ser gaúcho. Ser imparcial FC também tá complicado. Já Segundo a música, Deus é gaúcho, mas parece que... Abandonou. Abandonou a gente. Virou catarinense. Uhum. Então, antes da gente começar nossas discussões de verdade, quero dar um abraço aos nossos patrocinadores, fazer a nossa querida menção aos nossos patrocinadores, que são quem fazem esse carro aqui andar com muita tranquilidade. Primeiramente, a doutora Mero Picastro, odontologia, saúde bucal deve ser prioridade. É conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 51997676969 para marcar a sua consulta, e também a doutora Elizabeth Bueno, Advocacia, Ações em Família e Previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 51983723355. Então, quero falar contigo, Gabriel Fernandes. O que tu quer? Calma, cara. Calma. Como é que tá o Inti? O programa acabou de começar. Me traz primeiro o teu panorama sobre o jogo do Internacional. Tristeza. tipo assim, ó, eu tô rindo porque eu tô coringando, né? Eu tô enlouquecendo. Lentamente. Sim. Tipo assim, o jogo do Inter ontem, no caso, referente ao dia da gravação, segunda-feira, sim, rodada do final de semana, contra o São Paulo no Morumbi, que era pra ser nosso, como sempre foi vergonhoso, porque ontem eu acho que foi um dos piores jogos do Inter na temporada, se não o pior, porque assim, que o time do Inter tá difícil de assistir, é fato. Tipo assim, já falou semana passada, qualquer colorado que tu vá perguntar sobre qualquer o Inter... gremista também. Tá difícil de assistir o jogo do Inter, e olha que eu nem gosto de assistir o jogo do Inter normalmente. Mas é desagradável pra todo mundo. Meu Deus. Se tu gosta de futebol, tu não gosta de ver o Inter jogar. Eu odeio ver esse time do Inter jogar. É uma merda. Mas enfim, ontem o Inter, além de se mostrar deficiente em tudo aquilo que a gente bate na tecla, que tá complicado, parecia faltar vontade de vencer. O Inter em nenhum momento quis vencer o jogo. Era um time completamente apático. Pra ter uma ideia, deixaram o Gabriel Neves, que assim, eu gostava do Gabriel Neves nos tempos de Nacional, mas desde que ele chegou no São Paulo, ele é um bom jogador. Mas ele vencendo, com respeito, ele vem mal, ele vem morto em campo. Ele dominou. O Gabriel Neves ontem teve uma partida assim, o Gabriel Neves e o Pablo Maia, que por sinal faz aquele golaço. É golaço. Eles dominaram o meio campo do Inter. Golaço, faltou muita G intensidade. Sim. Mas assim, foi um Inter apático, um Inter passivo no jogo e que em nenhum momento quis vencer, né? Foi o Pelé dos gols da rodada? Ou o Vitor Sá, golzinho de letra, foi... O golzinho de letra do Vitor Sá me pega muito. Eu vou ser o único defensor do Bosquilha. Porque ele tava muito longe mesmo. Não, foi um bom gol também. Eu vou com o Bosquilha. Foi uma rodada de bons gols. Isso é um, Sim. Isso é um fato. Fazia tempo que não acontecia isso. Tipo, no futebol brasileiro, assim. Sim.
Soltaram essa informação de que a média de gols do Brasileirão até agora é 2,77 gols por jogo. Baita média. É uma ótima média. É um Brasileirão que teve um 0x0 já esse Brasileirão? Deve ter tido. Deve ter tido, né? É só que a gente não vai se recordar agora. Só que, por exemplo, nessa rodada, 3x3, 5x0, 3x1, foi só isso aí. De goleada, tipo, muitos gols foi por isso aí, mas teve 2x1, teve 1x1, outro 2x1, 2x0, enfim, foi uma rodada de muitos gols que contribuiu bastante com essa média. Então, isso pode estar mostrando algum panorama no Brasileirão agora, e que vai ter bastante gol, mas o Inter, no momento, não tá conseguindo marcar a quantidade de gols que o Brasileirão tá propondo. Por quê? Quem diria que tu entrar no Brasileirão sem centroavante ia te trazer problema, né? Pois é, né? Tipo assim, quem diria que... É que assim, ó. Todo jogo, o que se reclama? O que a galera... Pra turma do Twitter aí, ó. Quem xinga a turma do Twitter? O que a turma do Twitter, me inclui, todo jogo reclama? Qual é um dos atletas que a gente reclama todo jogo? Luiz Adrianinho. O Luiz Adriano. O grande jogador Luiz O Adriano. Colorado Luiz Adriano. Coloradíssimo, O diga-se Colorado... de passagem. É um bom Colorado. E é um bom cidadão, né? Paga uma conta como poucos, mas na hora de jogar futebol mas... se complica um pouco, né? Ainda bem que o Inter não é instituição de caridade, né? Eu quero Mas- que ele faça gol, né? Puxando o assunto do Luiz Adriano, eu só quero que fale que essa é a performance que eu quero todos os dias. Da puta. Todos os dias. É que, não dá. O Luiz Adriano, tipo assim... Eu tentava... Não vou dizer que eu tentava defender, mas eu vi a gente... Sim. Não, porque físico... Não é só físico, gente. O Luiz Adriano tá em declínio técnico. Tático técnico. Tipo assim, o jogo sem a bola dele, não só, por exemplo, da questão da intensidade, marcando... Sim. Não só isso. Mas assim, a movimentação dele, gente, é ridícula. Sim. Tipo assim, o Luiz Adriano... Com todo respeito ao atleta, com todo respeito à sua história no futebol, porque é um jogador que fez muito na carreira. Pô, cara, jogou Champions League. Sim. Assim. Jogou muito Champions League. Exato, jogou muito a Champions League. 5 gols em um jogo só. Exatamente. Ó. Ele, Messi e Mas Haaland. assim, volta. Tipo assim, o Karabakh do Azerbaijão, quem sabe? Mas não no Inter, não dá mais, Mas meu. quem poderia imaginar o Luiz Adriano que já tava assim no Palmeiras? Já tava em declínio no Cara, Palmeiras e tava assim na Turquia, tava ele, assim, foi se quisesse que ele, fosse. ele é corrido por mau futebol Sim, em 2021. Aí 2 anos depois, ele volta pro Inter e ó, Ele no mau Palmeiras, futebol. no Palmeiras já velho, em 2020, apresentava bem mau velho, futebol. bem o senhor Luiz Adriano. Sim, ele já Quem jogava diria futebolzinho que do senhor. 3 anos depois, mais velho ainda, Sim. ele estaria mal. Ele teria mal. Pois Não, é, né? eu não conseguia imaginar isso. Então, eu É. vou pedir pra jogar na tela ali, por favor, o mapa de calor do Luiz Adriano no jogo contra o São Paulo. Uma das coisas mais ridículas Porque que eu já é vi. absolutamente ridículo de ver isso. Então, Filipinho. porque, assim, beleza. A gente vai presenciar aqui uma cena completamente absurda do Internacional. Vai jogar na tela aqui, porque é uma cena completamente bizarra, o mapa de calor de um centroavante. É que assim, Tá aparecendo o pessoal? Tá Então, aparecendo, pessoal? a gente quer... Tá bom. Então, mapa de calor, vocês estão vendo, é bizonho, é bizarro. é que se tu for analisar o mapa de calor do Luiz Adriano, assim, ele é centroavante, mas eu acho que não tem nenhuma posição Não, que admita um mapa de calor desse. Não tá quente, não tá quente A em lugar nenhum. impressão que dá é que ele flutuou em campo. Ele existiu. É um ele mapa de teve calor um jogo. bizarramente frio. Parece que pensa. ele é uma criança indo atrás da bola, sabe? Quando É. a criança vai Correndo jogar de um bola lado com o pro pai. outro. É. Sim. Entendeu? Aqui, ó, os pontos mais quentes são o centro, exatamente o centro, por, Busca a bola humilde com o Phillips. por ter cobrado 2 saídas de bola. E o ponto onde ele fica também logo depois que a saída de bola acontece, que é, É ridículo. é o único ponto que É- tá laranja. Meu O Deus. mais É quente ridículo, que ele tem é ali é ridículo. laranja. É ridículo. É ridículo. E na área, ele tem um ponto de calor na extremidade da área, mais ali, quase na risca da área. E também na marca do pênalti. Detalhe, no meio, né? No meio O da que marca que do isso pênalti. pode... Exatamente. O que que tu pode indicar esse calor mais próximo do meio campo? Como que o Inter entra nesse jogo? Aonde Recuado. estão... Linhas Mas baixas. aí, exatamente. Aí eu tenho que ouvir o senhor Luiz Antônio, o Mano Menezes, o Mano, me falar que o Inter tá propondo o jogo. Tá. Que o Inter tá tentando. Gente, o Inter teve 3 minutos bons no jogo. Que foi quando os 3 primeiros minutos do jogo, em que o Inter pega a bola e tenta ir pra cima de São Paulo, uma jogada do Maurício. É um Sim. dos poucos momentos em que o Inter é bom. 3 minutos de jogo. Só.
Sim. Nesses 3 minutos em que o Inter teve a bola. Mas aí o Inter tá propondo o jogo, né? Tá dando tudo certo. O Inter, ao entregar a bola pro adversário, não tá tendo problema Sim. nenhum. Quem diria que socar o time inteiro dentro da área, esperando o adversário que não. O time de São Paulo tem muito jogador que, pelo amor de Deus, eu acho o time do Inter melhor que o time de São Paulo. A gente tem Mas ali tem alguns Marcos caras Paulo. diferentes. Tem alguns caras diferentes. Se tu deixar esses caras chegar, se tu dá bola, ainda mais tendo um time que, assim, não é uma primazia de habilidade, que é o time do Inter, exatamente. Não. Tu vai levar? E esse é o roteiro do Inter até então. O Inter venceu 9 de 22 jogos esse ano. É um time que tem uma extrema capacidade de ter, fazendo o recuo ao último episódio, quem não viu, inclusive, assista na Risca da Área 001, nosso episódio piloto, onde a gente falou da inteligência tática do René. É um time que tem uma falta no mano, né? capacidade de trazer aquela inteligência tática, só que não tem a vontade de vencer. destreza pra Não, fazer o isso. Inter é um time... Assim, ó, o Inter é um time morto, cara. Tu vê o Morto, Inter jogar, morto. é uma postura assim, ó. O Inter dá o espaço e não é só marcar em cima. Não, a crítica não é só o fato de... Não, eu queria que marcasse mais em cima, gente, porque, por favor, é ridículo deixar o time, ou deixar o São Paulo até o meio campo trocando passe. O Inter não aperta a marcação. Aí, triangulação do jogo inteiro. Sim. É cara recebendo a bola e tendo 2, 3, 4 segundos pra pensar. Cara, de onde é que já se viu isso, meu? É óbvio que tu vai levar ferro. É um negócio Sim. que é óbvio. Mas aí o Mano vem na entrevista. Não, porque se a gente tivesse as respostas, nós teríamos as soluções. Então eu tô te dando a resposta. Bota o time... O Inter tem que ser mais agressivo. O Inter tem a qualidade pra poder ser mais agressivo. O time do Inter, do meio pra frente... Gente, não é puro bagre o time do Inter, cara. Tem qualidade pra jogar tem de muita forma qualidade. mais... Tem qualidade. Tirando o Luiz Adriano. Mas desde 2016, 17, o Inter tenta justificar o Sim. injustificável. Sim, Sim. O Inter tenta, desde que vai pra Série B, isso é desde, não falando só de gestão Barcelos, é gestão Medeiros, mas agora é gestão Sim. Barcelos, que o recorte Desde 2015. é maior. O do Inter vai pra Série B Sim. em 2015, de verdade. Começa o processo ali, toda Começa aquela todo derrocada. o protocolo vai ali em 2015. Mas assim, É quando começa... É quando dá pra perceber já um início de queda técnica do Sim. Inter, de queda da anímica, gestão, inclusive. importantíssimo, anímico. A queda O anímico do Inter assim, cai. é muito grande, porque É gigantesco. aí, pra mim, a gota d'água, o estopim pra percepção dessa queda do Inter como instituição, como a queda moral do Inter, é a demissão do Aguirre depois da derrota pro Tigres, Na véspera pré-Grenal. Pré-Grenal. E aí todo mundo sabe o que aconteceu nesse Grenal, né? Me fala o que aconteceu, por favor. Foi 5x0, João Pedro. Foi isso que aconteceu. Muito obrigado pela informação. Acredita, cara? Foi 5x0. Pois é. Mas Quem assim, fez os gols? obrigado. mas Quem assim, fez os mas gols? assim, Quem vou- fez os Posso gols, citar? Pedro? Posso citar? Claro. Luan, Juliano, quer falar de Grêmio, fala depois. Luan, dois Luan, O do Hever Fernandinho contra. e Hever contra. Tá, mas, Só isso que eu tenho a dizer. Sim. mas voltando, acho que essa questão do anímico do Inter, cara, o Inter se apoia naquela questão, não, porque o Inter tá em reconstrução. Sim. Porque o Inter tá, O Inter sabe, tá- se equilibrando. É porque tá muito fácil falar que o Inter tá em reconstrução. É muito confortável Sim. tu dizer que, não, porque a gente voltou da Série B. Gente, o Inter sobe. Em 18 o Inter tava jogando Série A, gente. Sim. O Inter voltou, e o Inter é um time gigantesco. Em o Inter 19 não o Inter tá pode jogando apoiar. Libertadores. Não, em 18 o Inter é terceiro colocado brasileiro, né? E chega a brigar por Chega a título. brigar por título, Depois chega a de uma ser líder. vitória contra o Paraná no último Eu minuto. estava. Golaço do Esse Cabelo. jogo me deixa puto. Mas assim, então o Inter ainda se apoia. Gente, não é mais tempo de falar de reconstrução, de tentar tirar essa culpa, cara. O Inter esportivamente é um desastre há muito tempo. O Inter é mal gerido esportivamente, porque assim, ó, financeiramente. O Barcelos, o Inter hoje, tu vai ver as finanças do Inter. Não dá pra reclamar. O Inter, prezou o melhor, uma saúde financeira do clube. A reconstrução financeira, que era É. essencial, foi Feita. completa. Foi Só feita. que tá na hora de dar o passo de tentar tirar o Inter da ideia de ser um banco, uma instituição financeira, e tentar tornar um clube de futebol de novo. Não foi feito. Porque Sim. se tu for ver, o Inter acumula vexames e eliminações injustificáveis nos últimos anos. Vitória na Copa do Brasil, Globo na Copa do Brasil, Olímpia na Libertadores, o Caxias no Gaúcho, caindo em semifinal de Gaúcho, jogando Grenal com uma vontade assim, zero. Com Grenais com a gente teve zero chance de ganhar. Então assim, gente, Sim. essa questão de ficar usando a Série B ainda de bengala, isso não dá. Sabe? O Inter precisa dar o próximo passo. E a gente vê cada vez mais que o time do Inter ele vem o anímico, o psicológico do Inter é desastroso. Tu vê, tem muita pouca gente com parece vontade de vencer. Tu vê alguns caras ali, tu vê tipo Pedro Henrique, que é um torcedor em campo, tu vê o Rufi quando tinha joelho, ele jogava assim, que dava vida em campo, tu vê alguns caras, mas a maioria parece, a sensação que passa é de indiferença. Sim, sim. E isso se transmite pra torcida, porque antes, às vezes tu vê, tem um torcedor raivoso, eu tô muito puto,
obviamente. Sim. Mas tu vê uma crescente na torcida do Inter de indiferença. E a indiferença é o que mata o clube, porque a indiferença é pior que a raiva. Porque a raiva te faz, o cara ainda vai no jogo. Nem que seja pra xingar o Johnny, o Mano Menezes. Ele vai no jogo. Só que a indiferença, cara, tu tá dando o jogo do Inter, eu vou ver outra coisa, eu vou ver uma série. Mas isso vem muito de uma falta de motivação, assim. Falta, total. Sim. A torcida do Inter não tem nenhum gauchão ultimamente pra dar uma felicidade, Pois é. assim, um ânimo. É por isso que era tão importante pro Inter ganhar esse gauchão. O Inter não... O Inter precisava de uma motivação. O Inter não... Hoje, o Inter não faz por merecer a torcida que vai nos estádios. Sim. O Inter hoje não dá nada pra torcida. O torcedor hoje ele não tem um motivo a não ser esse amor louco, irracional e doente que a gente tem por esse clube de ir ao estádio. Sim. Porque se tu parar pra pensar por 3, 4, 5 segundos, tu não vai no Beira-Rio. Sim. Não tem o porquê. Agora, falando de motivação, eu quero puxar o oposto do mapa de calor do Luiz Adriano e trazer o mapa de calor do Luisito Soares pra gente puxar o debate de Grêmio. Então, se quiser já ir introduzindo o teu ponto sobre o Grêmio, Bop, pra gente depois trazer o Luisito Soares. Meu ponto sobre o Grêmio, primeiro vai Irene Soares. Sim. Vai mais pra entrevista do Renato, que eu até anotei no meu bloco de notas aqui. E irei ler para o Um público. real bloco de notas. Real bloquinho de notas. Ainda existe. O Renato cita na entrevista: precisamos de 2 jogadores de velocidade. Senão, não vamos ganhar a Copa do Brasil e o Brasileirão. Sim. Essa frase assusta, porque o Renato, há 1 mês e meio atrás, falou que o Grêmio estava nas cabeças junto com o Flamengo e Palmeiras. Entendeu? Mas ela traz uma realidade do Grêmio. É verdade isso. Convenhamos. É total Graças a verdade. Deus. Graças a É Deus, total é verdade. Só que isso mostra uma ilusão não só da torcida com o gauchão, mas dos jogadores também. Entendeu? Os Sim. jogadores do Grêmio acharam que eles conseguiam bater de frente. Eles não conseguem, entendeu? Sim. O Grêmio se cagou pro Bragantino em casa. Pelo amor de Deus. Que time é esse, entendeu? Que achava que ia brigar pelas cabeças e se caga pro Bragantino em casa. Com todo respeito ao Bragantino, claro. Mas Massa bruta. é o Bragantino. Sim. Não, e não é nem o time do RB Bragantino que permitiu iludir alguém, né? Não, é um RB Bragantino já fraco. sem Claudinho, já sem Não, Cleiton, já é o que, um o que a time Série diferente. B, primeira Série B com dupla Grenal vai ser espetacular, assim, ó, já sobe o Ipiranga, fica o Juventude não cai. Exatamente, Por ex- 4 gaúchos. Tu olha o exemplo do Cruzeiro agora. O Sim. Cruzeiro foi eliminado cedo, semifinal pro América Mineiro, não é? No Mineiro. Porém, E os jogadores sabem onde estão, sabem a sua capacidade Sim. e o que conseguem ganhar. O que aconteceu? O Cruzeiro tá na frente do Grêmio no Brasileiro. Sim. tá muito Jogou bem. 4 jogos muito bem. Sim. E quando jogou contra o Grêmio, dominou o Grêmio. Sim. Dominou, querendo ou não, Não, dominou. sim, sim. O Grêmio É o teve pepismo, suas claro. chances, mas Não, o Cruzeiro dominou o Grêmio. Cruzeiro dominou. Entendeu? Dominou Falta bem. isso pro Grêmio. O reconhecimento e sair da ilusão Sim. do gauchão. Olha o mapa de calor do Já tá Soares na tela ali entendeu? o mapa do Soares, é dedicação, né? Olha o que ele precisa buscar. Ele É é um um, ce- é um centroavante. centroavante. De Entendeu? quantos anos, Bop? 36, se não me engano. 36, correto. Mas olha, só, olha o centroavante, ele pisa pouquíssimo na área. Ele muito mais arma o jogo pela deficiência que o time tem de armadores, de gente pra fazer a transição, né? De armadores. O Soares tem que sair da área pra fazer bola e aí não chega no gol. O jogo de domingo, o Soares teve 3, 4 chances no máximo no Sim. jogo que chegaram nele. Sim. O gol que ele faz não é uma chance que chegou nele, é um rebote. Sim. Sim. O gol que ele faz é aquela extremidade Falta ali Sim, da área, exatamente. bem na diagonal da risca da pequena. É bem ali o gol dele. E dá nitidamente pra ver que é uma das 2 pisadas na área que ele dá. Cada ali é uma pisada na área. Então, perceptivelmente, ele tá tendo que abrir muito mais o jogo do que a capacidade dele nesse momento. E De esse fato. é o grande Falta que faz o PP nesse problema do time do Grêmio. do Grêmio. Meu Deus. O Grêmio saiu no Sim. lucro contra o Bragantino. O primeiro tempo era pra ser 4-1. Nos comentários do nosso piloto, uma pessoa da audiência, a Fanny, inclusive vó da minha namorada, um beijo, amor, trouxe Valeu, vó. Valeu. trouxe um destaque importante, que inclusive eu trouxe a questão da validade do Renato, falou que o Renato não Sim. tem validade, por ser a estátua, e justamente a Fanny estrutura o comentário dela nesse sentido, de o Grêmio tá se perdendo por idolatria à estátua. Eu Que acho siga que assim. atualmente o Renato técnico venceu. Eu fiz a pergunta acho. porque eu acho que sim. Eu acho que o Renato já se perdeu como técnico, ele já não tem mais... Acho que ele perdeu... Quando o Renato perde o grupo, na minha visão, ele já perdeu o grupo. Pra mim, sim. Eu acho que ele perdeu. Eu acho que por que ele perdeu o grupo? tá... Por Hã? quê? Por que ele perdeu o grupo? Porque o grupo tá desorganizado. O grupo não tá mais fechando por ele. Antigamente teve uma época, ali em Mas o grupo 2018... quem? O grupo Adriel? É que, meu, Hã? que se tu- O grupo- Não necessariamente só o é que, Adriel. cara, tu tá falando de O grupo em campo não tá mais fechando. É que se tu vai ver o que era o grupo do Grêmio que fechava com ele, tu tinha muito jogador bom de bola. Esse time do Grêmio com toda é uma merda.
Se tu for ver no geral. Sim. O time do Grêmio não é um time... Não, Não é mais é mesmo. um time peça por peça, ok, pra mas não brigar é G8. aquilo. Mas não é mais aquilo. Não é aquilo, tipo, fechou por ele. Eu não acho que ele tenha perdido o grupo. É Eu acho porque é um time Mas novo. o Renato, naquele tempo de 2018, aquele Renato que tinha aquele grupo na mão, assim, pós-Libertadores, que tinha aquele grupo na mão mesmo, que fazia o que quisesse com o grupo, assim, vou tirar tal jogador e ele não vai sentir. Eu tenho certeza que se o caso Adriel fosse em 2018, não teria Não, com toda a certeza. tamanha revolta do próprio Adriel com o Grêmio. Tanto que depois teve o caso do Ferreirinha, anteriormente, ali em 2020. É que eles venceram com e ele, não né? teve. Foi 21. do Foi Ferreirinha, 21? Já não Então, era o Renato. 21. Mas quando ele volta, ele ocasiona de novo o Ferreirinha. Ele faz o Ferreirinha voltar a jogar e sem tá tão brabinho. E o Adriel, eu acho que aquele caso, por exemplo, do soco na porta, não aconteceria com o Renato em 2018, o que é prova de que ele sim perdeu o grupo. É muito... Desculpa, é bom de se levar em consideração que o elenco de 2018 tava junto desde 2014 e 15, E importantíssimo que venceu com ele. Os caras sabem o tamanho do Renato na Exatamente. carreira deles. O elenco do Grêmio é um elenco novo, claro, tem 13 peças novas no elenco do Grêmio, sei lá. E se for ver, só tem Kahneman ali de vencedor. Os bruxos do Renato saíram, aí agora ele acabou. Pra Não. mim, eu mantenho a minha tese de que ele sim perdeu o grupo. Eu acho que tem muito jogador que sabe o que o Renato é. 90% dos jogadores do Grêmio sabem o que o Renato é. Então Sim. não tem como afirmar isso. Eu acho que também que seja muito cedo pra afirmar que o Renato perdeu o grupo, algo do tipo, gente, a temporada tá começando. Sim. Sim. Como cria crise fácil no Grêmio, é impressionante, Graças entendeu? a Deus. O caso do Adriel, em qualquer outro clube, no 90% dos clubes, vamos dizer assim, pra não falar qualquer outro Sim. clube, seria esquecido. Sim. Meu Deus do céu, por que cria crise tão fácil É que tem um fator importante, né? A gente tá falando de um estado onde a gente tem 2 times e se fala Sim. 24/7 dos 2 times. Sim, tudo que Qualquer fala, coisa vai ser basicamente, aumentada aqui, vira não tem bomba. como diluir isso. Aqui só se fala de Inter e Grêmio, então qualquer crise criada aqui vai ser sempre Sim. aumentada em Mas infinitas vezes. E eu acho que, no momento, o Grêmio poderia trazer um balanço novo. Eu acho que o Grêmio deveria trazer um novo cara, porque, pra Mano mim, Menezes. eu concordo que sim, o Grêmio tá se perdendo com o Renato, tá se perdendo com mais a idolatria à estátua do que, de fato, a avaliação, a questão técnica que o Renato traz hoje, as competências, não questionando completamente as competências, mas as competências que ele pode aderir ao grupo ainda. Essa é a minha grande crítica à manutenção constante e, pra mim, cega do Renato ainda no time do Grêmio. Se o Grêmio demite o Renato no meio da temporada, o Grêmio cai, de novo. É esse o ponto. Sim. Porque o Renato, acima de tudo, ele é técnico, mas acima de ser técnico, ele é um VP. Ele é um Vice-presidente, vice-presidente de futebol, vamos dizer assim. Sim. Acima de tudo, o Renato controla ele tem o Grêmio a mão. em si, Sim. como instituição, entendeu? Ele muitas vezes faz a Ele tem a ligação chave de diretoria, Tem jogadores. a chave do clube. Ele tem a chave do clube, Tu acha entendeu? que a demissão do Renato em 2020 culminou... 21, desculpa, culminou no rebaixamento do Grêmio? Faz parte? Cara, Tipo, eu acho- terem perdido essa mão forte que o Renato fazia no time? Cara, assim, ó, é um tópico sensível isso, na verdade, pra mim, porque eu não consigo afirmar se com o Renato o Grêmio não cairia. Na verdade, com o Renato, o Grêmio de fato não cairia. Sim. Eu me errei antes. Sim. Mas o rebaixamento começou no Renato. Começou no Renato. Começou no Renato. Começou com Esse- ele lá já. Sim. Tá. Isso é fato, entendeu? A pergunta é justamente pra esse ponto. Eu queria saber se, quando perde essa mão de ferro que o Renato era no Grêmio, que controlava basicamente tudo que ele queria, o Renato chegou a ter um tempo o DM na mão. Sim. O Renato de fato. mandava no DM, no departamento médico do Grêmio. O Renato mandava no que ele quisesse. Aí, quando sai esse cara, meu Deus, saiu o Renato. Quem é que a gente obedece agora? A gente vai ter que ouvir o Romildo. É por isso. A gente vai ter que ouvir o Romildo. O Aí- Renato mascarou o Romildo muito tempo. Sim. Sim, você achava. A gente tinha o Romildo como exemplo de gestão, né? Se tu via todo mundo, pá, porque gestão Romildo. E aí deu no que deu. Deu no que deu. Mas agora, assunto de Grêmio encerrado? Estamos felizes? Eu queria Quer falar alguma falar coisa? de Everton Gaudigol ainda. À vontade. Palmas pro Galdino, merece. Palmas pro Galdino. Galdino que vem entrando bem, confiante, tudo. Fez um golaço ontem. Que bucha do Galdino. Sim. Por ser o Galdino, é mais golaço ainda. Porque é o Galdino, convenhamos. Isso depois de bater palma pro Galdino. Depois de bater palma com o Galdino. Mas o Galdino, pra mim, escancara um problema muito grande no Grêmio, que é a falta de elenco. O Grêmio tá a 3 jogos dependendo do Galdino pra vencer. Sim. E um clube também do Grêmio não pode
Desculpa, Everton Galdino, mas um clube do tamanho do Grêmio não pode depender do Galdino pra vencer. Sim. Entendeu? O Grêmio tem o Soares. Como é que... Claro, empatou essa última partida, mas igual, vocês entenderam. Sim. O Grêmio tá com o Galdino decidindo as últimas partidas. Que tem problema nisso. E é o panorama pro próximo jogo também. Sim. O Óbvio. Grêmio deve ir dependendo do E- Galdino de novo, mais uma vez. Contra o Palmeiras lá. Acho que não vai ter muito que salve o Grêmio, mas enfim. Meu, mas assim, O Galdino... mas a questão do Galdino, uma coisa até que dá pra trazer pro Inter é a diferença que faz jogadores que jogam a chance da vida. Tipo assim, que... Sim. Eu não tô falando só pela... Tá, porque o Galdino vem da Tom Benz. Não, podem ser jogadores Sim. de renome, mas que joguem como se aquilo... Prato de comida deles dependesse Sim. daquilo, sabe? Falta no Inter. O cara do Inter, que, enfim, joga por esse prato de comida hoje, pra mim é o Luca. É o Luca. Porque Porque o ele Luca, tá... ele aparece bem em É. praticamente todos os jogos que ele o joga Luca, por essa o Luca que o determinação. senhor, mano, Menezes, o suposto Insiste. treinador do Inter, insiste em arquivar, Insiste mesmo em ele arquivar. sendo... Gente, o Inter estaria praticamente eliminado da Libertadores se não não fosse fosse o Luca Holanda. De fato. Sim, o grande jogador Luca tá do jogando E que bastante, merece né? uma vaga de titular do Inter. Eu acho que essa temporada o Luca vai ficar como 12º homem. Sim. Vai ser a função dele, não tem muito o que fazer, porque é garoto, tem todas essas Se vier o questões. Valência, então... Se vier o Valência, ele vai cair pra terceira opção, mas eu acho que ele vai ser um 12º homem Sim. importante pro Inter, assim como o Juliano foi em 2010. Eu não peço o Luca como titular incontestável, mas eu peço sim o Luca com chance de mostrar Sim. o jogo dele, não entrando com 20 minutos no segundo tempo. Eu quero poder ver um tempo e meio do Luca, o Luca entrando no intervalo, sabe? Eu quero ver. Ah, mas no O fundo guri. sabe que ele não vai receber isso. É Não, o acho que Mano não. Menezes, Meu entendeu? treinador é o Mano Não Menezes, com o cara. Mano. Com o Mano, não. Qualquer decisão que pareça minimamente racional e correta, tu espera exatamente o oposto do Mano Menezes. Sim. Agora, pra homenagear o nosso querido Pedro Gigante, vamos trazer aqui o destaque que ele tinha separado com todo carinho. Vamos falar de Flamengo? Vamos Por ficar favor, Vamos ficar felizes? O meu Mengão... sai do Sul. Vamos falar de Flamengo? Então o Flamengo perdeu mais um jogo, pra quem não tá ligado, perdeu pro Atlético Paranaense fora de casa pelo placar de 2-1 com gol do Gabigol. O Gabigol desencantou, como a gente tinha falado no último programa, ele não tava fazendo muito gol, mas desencantou agora. Fala, Eu Gabriel. tenho um Ele tá fato desesperado, aqui. ele tá desesperado Eu tenho um pra falar. fato aqui. Traz o fato. O Flamengo, que, né, perde na grama sintética, perde na grama natural e, se pudesse, perdia numa quadra de cimento também. Perdi. Que pavor de time. O Flamengo perdeu o jeito. O Flamengo perdeu o jeito de ser o Flamengo 2019. Voltou a ser o que vinha. Voltou a ser o Flamengo de sempre. Voltou a É. ser o Flamengo normal. O Flamengo dos Uma vez, técnicos que Flamengo. hablam. Sim. Que nunca dá certo. Eu tenho a tese de que o Flamengo é um time que vive de eras muito bem compostas, assim. O Flamengo é um time mediano que vive de duas épocas muito grandes. O Flamengo vive dos anos 80, ali da época do Zico, e vive final dos anos 2010. O Flamengo é um time mediano que vive desses dois períodos. Essa é a minha tese, porque depois o Flamengo se perde nos anos 90, se perde nos anos 2000, se perde nos anos 2020. Então o Flamengo está perdido sempre que não está numa era brilhante. Esse é o grande problema do Flamengo. O Flamengo é mediano. Eu não tenho comentários pra Eu tua não fala. tenho coragem pra fazer esse comentário. Eu peito. O Flamengo não consegue muito fazer mais nada. O Flamengo entra técnico, sai técnico e cadê o Flamengo? O Flamengo sumiu. O Flamengo sumiu das grandes Sim, vai paradas. cair, hein? Vai cair. Porque ou vai trocar o Sampaoli, que não vai. Não vai, porque ou o Flamengo vai pagar 30 milhões de multa num ano pra dois técnicos que, honestamente, o Sampaoli até provou, mas o Vitor Pereira não provou nada até agora. É, E tem uma sogra. apostou num técnico. Provou que tem uma sogra. Exatamente. O Provou ponto, muito amor à sogra. o ponto alto da carreira do Vitor Pereira é ter a sogra. Sim, Não ironicamente. basicamente isso. Exatamente. E o Sampaoli teve pontos altos, inclusive aqui no Brasil, no Santos, ele fez um ótimo trabalho. Mas aí, pra pegar esse tamanho de elenco, eu acho que não. É que assim, pós 2019, você vai ver o comando do Flamengo, assim, a diretoria, assim, Landim, Marcos Braz, perderam um pouco a mão, né? Se tu vai ver, assim, Sim, o Flamengo, perderam. ele foi... Eles confiaram muito neles mesmos. É. Sim, Entendeu? E aí que tá o problema. sim. Porque o Flamengo se perdeu totalmente. Se perdeu e não. Eu acho que não vai chegar muito longe esse ano. Graças a Deus. Não tem mais como. Mas igual, o Sampaoli, ele não vai dar certo no Flamengo por quê? Ele chega num time, qual é a primeira pergunta dele pra diretoria? Se vai ter Refuerzos? o Refuerzos. refuerzos. Ele chega no Flamengo e já tem os refuerzos dele, Sim, entendeu? sim. É por isso que não vai dar certo.
Ele tinha que chegar e a diretoria contratar. Daí ele daria certo. E outra coisa, né, cara? Se tu vai ver, o Sampaoli, ele é um técnico que todo lugar por onde ele passa, ele tem choque, né? Sim. Ele saiu bem Ele é de um cara- pouquíssimos clubes. ele é um cara muito explosivo. E como é que tu vai colocar um cara que vai contestar, um cara que vai brigar, um cara que vai bater boca, que vai debater, Sim. com um elenco estrelado e de um ego altíssimo? O ego do time talvez um dos maiores inimigos do Flamengo hoje seja o ego dos seus jogadores. Sim. O Flamengo é um time egocêntrico, cara. O Principalmente Gabigol é o retrato. É. O Gabigol é o retrato disso. O Gabigol é um jogador extremamente egocêntrico. Sim. Ele é foda? Ele é. Ele é. É hoje a sexta opção de ataque no Rio de Janeiro? É. Sim. Mas ele é um cara extremamente... Sétima, porque tem Gabriel Peck. Tem o Peck Vamos também. fazer Vamos a lista? listar. Vamos fazer a lista? Vamos listar. Tá Bom, vamos listar. Cano, Lindo Raul, Pedro Raul, Tá. Tiquinho Soares, Sim. Nascimento. Matheus Nascimento, Pedro, Gabriel Peck, o Peck, e aí o Gabigol. Gabigol. Sétima opção. Hoje, eu fecho isso. Eu também. Eu fecho Eu- isso. eu- Não, tranquilamente. Em questão de estar jogando futebol, Gabigol é a sétima opção de Só faz gol de centroavante pênalti. do futebol carioca hoje. E qual é o futuro do Gabigol? Vocês veem ele ficando mais 11 anos no Flamengo, até os 37? Vocês veem ele saindo, indo para um time medíocre da Europa? Eu vejo ele no Flamengo até o final É, da carreira, eu vejo sinceramente. Eu não vejo ele saindo E até do porque Flamengo. talvez hoje seja o mais vantajoso pro Gabigol, seja se tornar ídolo do Flamengo. Porque é uma possibilidade. Ele já é, mas é uma possibilidade de ele se tornar um, sabe? Sim. Um monstro na história do Flamengo. E é uma coisa que ele tenta muito. O Gabigol tem essa construção de um personagem pra virar um ídolo, entendeu? Sim. Por exemplo, olha o Gabigol da temporada 2023. É um Gabigol que tá deixando o cabelo crescer, meio anos 90, pra Sim. construir um personagem. Pegou a 10. Chuteira Pegou a preta. 10, Chuteira preta. Gabi, personalidade atrás do nome, Gabi. Sim. Gabriel B. Chuteira Virou preta, meião, moda caralho, Sim. e calção erguidinho, curtinho. Sim. Ele quer ser um jogador quer virar um da década de personagem. 90. Ele Sim, quer criar sim. um personagem pra competir com o Zico, vamos dizer assim. É isso que eu percebo. O meu medo hoje com o Gabigol é ele acabar estagnando no Flamengo e aí eu acho que ele não vai mais ficar no Flamengo por muito tempo. Ele tem mais uns 2, 3 anos e vai acabar saindo. Não sei pra onde. Então, se vai ser pra uma Europa, se onde vai a ser pra uma... ambição do Gabigol Porque, levaria ele? meu, Pois é. eu, de novo, voltando à questão do ego. Olhando o personagem, Gabigol, vocês imaginam o Gabigol querendo ser o centroavante do Bournemouth? Não, Ele podia- eu acho que ele pra vai ele ser- procurar um... Pra ele ser canto de notícia em um jornal. Sim. Em um jornal de Londres. Cantinho de notícia, o Gabigol faz mais um e o Bournemouth perde por 8-1 pro Liverpool. Sim. Vocês acham que o Gabigol com esse ego vai querer ser isso? Ou ele vai querer ser o cara manchete de um jornal do Rio de Janeiro depois de fazer 2 no Fluminense? Em um clássico. Ele vai procurar, pra mim, um West Ham, um time assim, E não vai achar. third tier, um time de... Ele tem uma ambição maior que isso. Terceira linha da Inglaterra ou segunda linha da Só que a Espanha. Só que a chance Jogar ele num teve. Betis, alguma coisa assim. Ele teve a chance. Ele teve a chance de jogar num time não top foi- tier não, como, e não- como a Inter de E Milão. assim, o Gabigol não teve pouca chance na Europa, tá? Não. Tipo assim, o Gabigol Teve muita chance. ele teve muita chance e ele provou que ele não era um jogador pra isso. O grande azar dele foi que o primeiro técnico dele na Europa foi um holandês e técnicos holandeses tradicionalmente odeiam brasileiros. É justo. Justo. Ele teve o De Boer, que odeia brasileiros. E aí ele já deu uma... Pois é. Opa, ô Gabigol, tu pode chegar um pouquinho bem pra lá, pra fora, pra Portugal? E aí, beleza. Só que aí no Benfica, o problema foi muito dele. Foi sair Sim. em balada, foi, nossa, vou curtir muito Portugal agora. E aí o Gabigol se ferrou, né? Ele fez uma pré-temporada interessante por aquele Benfica, eu me recordo. Ele fez uns 2 gols na pré-temporada, algo assim. E a torcida do Flamengo pinta esses 2 gols de Sim. pré-temporada pra dizer que, gol na Europa. Ele não tem 0 gols na Europa. Não, de jeito nenhum. É. Ah, então o Gabigol, pra mim, ele ainda tem que tentar mais um pouco na Europa. Ele merece. Ele merece. Pelo que ele joga no futebol brasileiro, ele merece tentar um pouco mais na Europa. E talvez isso seja o final de um desmantelamento desse elenco e dessa era do Flamengo. Eu acho que a gente está indicando para esse momento e um Gabigol, um Pedro, Everton Ribeiro se aposentando, Arrascaeta saindo. Acho que isso pode ser o desenho do final de mais uma era do Flamengo para encaminhar para mais uma era de só tu Flamengo ver clássico. A quantidade de De Abreus. Renato Abreus e Márcio de Araújo. lesões que os lideranças do Flamengo estão tendo Sim. ultimamente. O Arrascaeta, eu me recordo de umas 3 lesões no último... E lesões Um ano e sérias, meio, né, assim, cara? Não é sério, tipo sério. assim. Sentiu. Não, Não, é LCA, tornozelo, é complicado. A última foi o todas quê? chatas. Foi pubis ou eu tô maluco? De quem? Do Arrasca. O Arrascaeta tem problema de pubis crônico, assim, já. Que nem o Todo mundo Kaká. tem. Que nem o Isaac estragou a carreira Que do nem Kaká. o. Rodrigo, Foi o Marco Luque. Quando chegou no Sim. Inter. Pago, fui longe. Os problemas de pubis estão complicando e o Arrascaeta é muito. só puxar um assunto, que ele falou de Bournemouth.
antes. Uhum. Informações de Fred Caldeira, o atacante do Fulham, Rodrigo Muniz, Merda. Ele pode hoje... estar vindo para o Grêmio. Sim, Um 4-4-2, sim. com Muniz e Soares no ataque, entreguem as taças. É só isso que Ele, eu falo. ele hoje tá no Middlesbrough, né? A taça 13º lugar do Jogou- brasileiro. Ele foi vem do Fulham, forte. acho que ele tá no Middlesbrough por empréstimo, uma coisa assim. Me lembrou o Fulham. no England. caso. Ele tá em England. Tá na England. Sim, ainda é da England. Então, quero puxar aqui um último tópico antes da gente ir pra nossa rodada, pra nossa Libertadores, falar do sorteio da Copa do Brasil e tudo mais. Que instituição deliciosa são os jogos das 11 horas da Puta manhã. merda, muito bom. Que jogo bom que foi aquele Atlético e Cuiabá. América. Desculpa. América e Cuiabá. Foi um jogo lindo, maravilhoso. Teve expulsão de goleiro. Teve... Danilo Avelar no gol. Danilo Avelar no gol, tomando um gol de falta. Detalhe, Golaço, golaço, Danilo- falta. Bem tomado o gol de falta. E ele ficou muito puto ainda. É, não, detalhe, o Danilo Avelar, que é ruim na zaga, vai pro gol e pasmem. É ruim no gol também. É ruim no gol. E quando subiu pra área, não fez gol. É ruim também. É ruim também. Então, assim, foi um ótimo jogo. E tem entregado bons jogos. É que geralmente o jogo das 11 é assim, entretenimento. Virada do Sim. Inter no último segundo. Mas esse em específico, ele entregou um puta de um jogo de bola. Porque assim, pode chocar o pessoal, mas América Mineiro e Cuiabá foi um jogo muito bem Foi jogado. um bom jogo. Entregou, além da bola, retornos inesperados. Eu não sabia que o Wellington Silva, o Mbappé, o ex-Mbappé colorado, Tava no Cuiabá. ainda jogava bola, tava no Cuiabá. E que jogada no gol contra do Marlon que ele faz. E entregou aquele final caótico com lançam a bola. Danilo Avelar erra o tempo da bola. Sim. Isidro Pita dribla o Matheus Cavicchioli. Cavicchioli mete a mão na bola fora da área. É expulso. Falta. Sim. Gol de falta com o Danilo Avelar no gol. Isso aconteceria em um Inter e Vasco. Em Facilmente. São Januário. É tão aleatório que é Sim. a cara de um Inter e Vasco. Sim. Não, e detalhe, né? O juiz deu o famoso acréscimo até... Acréscimo até empatar, né? Não, foi ridículo. O juiz primeiro deu 9 minutos, por conta da expulsão e tudo mais do rolo. Aí teve uma jogada de um possível pênalti, só Que que ele deu tava um pênalti- impedido. Ele deu pênalti, estava impedido, Daí aí voltou no anulou. VAR, foi uma sacanagem. Aí depois ele aumentou o acréscimo, subiu pra 11 minutos. E aí começou, Foi até 13. rolou os 11 normalmente, os 11 normais que ele tinha prometido. Fomos aos 56. Aí começa, América ataca. América ataca. América ataca. Até aí, normal, o juiz tem que manter o Sim. jogo rolando. Mas aí, bola na defesa do América. O América não estava atacando. Naquele momento o juiz tinha que ter apitado. E o nada jogo de seguiu trilar por o mais apito. 1 minuto e meio. Isso é ridículo. O juiz tentou muito que o América empatasse. E ficou nítido. Pra mim, ficou nítido. Que o juiz tentou que o América Imagina tu empatasse. ceder a pressão dos Americanos. 29 torcedores 29 do América. torcedores presentes. americanos. Mas no fim ocasionou mais uma derrota do América, que tá com 0%. 0%. tá, 0%? 0%, perdeu tudo. E tá tentando gremiar em 2021. É o mancinismo, né? Ele ataca Mancinismo. novamente. Ele vai caminhar pro 7º ou 8º rebaixamento. Não, mas não vai ser rebaixado, a gente fala, mas não vai. Eu cravo aqui. Se o América for rebaixado no final do ano, eu trago um fardinho de cerveja pra gente tomar no podcast no final do ano. Aqui, ó. Tá, mas Se o precisa América cair for o- rebaixado. Se o América for rebaixado. Tá bom. Tá Tá, anotado. se o... Tá bom, então, tá. Se não ser assim, se o Inter ganhar, perder ou empatar contra o Atlético Paranaense no meio da semana, eu trago um fardinho pra semana que vem. Fechou, eu Fechou. fecho nisso. Bom, então agora vamos falar de rodada, de Libertadores, vamos Pode ser. premiar, vamos pro finalzinho do nosso programa, vamos começar a se caminhar com bastante calma? Vamos Vamos ver. lá então. Seleção da rodada. Vamos começar falando primeiro da rodada, né, que eu percebi que a gente esqueceu no último programa completamente de falar dos jogos da rodada, dos resultados. A gente esqueceu, Verdade, cara. A gente verdade. acabou esquecendo. Mas enfim, coisas falha. do piloto, vamos nos lembrando conforme o programa, vamos melhorando conforme o tempo vai passando. Então, rodada teve Cruzeiro 2-1 em cima do Santos, Fluminense e Vasco 1-1, América perdeu por 2-1 pro Cuiabá, o São Paulo venceu por 2-0 o Inter, o Atlético Paranaense venceu por 2-1 o Flamengo, o Bahia venceu por 3-1 o Coritiba, o Botafogo venceu por 2-0 o Atlético Mineiro, o Goiás tomou 5-0 Que em sapatada. casa do Palmeiras, o Grêmio e o Bragantino ficaram no 3-3, e nesta segunda-feira, quando a gente está gravando o programa, tem Corinthians e Fortaleza. Querem comentar sobre algum jogo em especial? Qualquer um menos o do Inter. Fluminense e Vasco foi um baita jogo. Foi um bom jogo, foi um jogo de muita pressão. O Vasco não faz jogos ruins. Não o Vasco vai- ocasiona partidas de futebol. Esse time do Barbieri é bonitinho. Boas. É agradável de É um ver. time bonitinho, é um time legal. É um time tão divertido assim. O Barbieri erra tudo que pode, mas o Vasco mesmo assim entrega. Sim. Entrega gol. Que falta ele faz Entrega diferente. fazer gols e entrega gols. É muito. É uma boa avaliação. O gol do Vasco surge numa falha.
surge Quem na entregou falha. foi o Fábio. Por mais que o Diniz insista que não foi uma falha, porque, desculpa, adoro o futebol do Diniz, é muito legal de ver, mas ficar tocando bola no goleiro também não precisa, né? E no Fábio? Me diz quando que o Fábio na carreira dele Fábio foi nunca jogou- exemplo de Fábio nunca goleiro jogou que na sabe Seca. sair jogando. O Diniz já deu entrevista falando que ele não põe a culpa e nem fica puto com o elenco se toma um gol de saída de bola. Não, porque a culpa é dele. a culpa Tá, é do Diniz. então exatamente. Diogo Barbosa no Fluminense era aí do estátua? Exatamente. Não. Porque tu me lembrou do Diogo Barbosa. Ele era defendido só. Era defendido. Eu achei que tinha esquecido esse assunto já, mas... Não foi esquecido. Então, antes de a gente passar para a Continua. seleção da rodada, eu quero trazer aqui os jogos da Copa do Brasil, que estão sorteados devidamente. Teremos, para começar, Fla-Flu. Teremos mais um Fla-Flu pro Diniz vencer. É hora de dar tchau pro Gabigol. Sim. Teremos América Internacional. Expectativas pro jogo. Cara, assim, ó, conhecendo o meu time como eu conheço, o América tá na merda. Sim. Ou seja, o Inter vai penar, vai ser fudido. Eu tô com medo do Boi Bandido. Muito medo de Aloysio Boi Bandido. Sport São Paulo. Acho que vai dar bom jogo. Porque são dois times... Bom jogo, mas o São Paulo agora com o É. Dorival tá bem estruturado. Mas Bem acho que estruturado. Vai dar um bom jogo. Acho que o Sport vai conseguir entregar uma coisa legal, porque o Sport Curitiba foi uma sequência de bons jogos. Sim. Caralho. Então, vai ser um bom jogo. Atlético Paranaense e Botafogo, Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza. Tá aí, pra mim, o grande jogo Cara, dessa eu Copa acho do que Brasil. tu, no confronto do Botafogo talvez tenha até não Sim. feito destaque. Promete bom confronto. Sim. Atlético Mineiro e Corinthians, e pra fechar, Grêmio e Cruzeiro. Opiniões, Pop? Grêmio e Cruzeiro, o confronto mais equilibrado das oitavas da Copa do Brasil, Sim. na minha opinião. Com certeza. Cruzeiro numa fase crescente, o Grêmio numa fase decrescente. Eu acho que pode ser ali um 1x0, 2x1. Já vou soltar logo meu palpite. E o Grêmio passa. 1x0, 2x1, o Grêmio passa. Quanto nos pênaltis? Nos pênaltis? 1x0, 2x1. Pode ser, nos pênaltis. Nos pênaltis? É. O Grêmio, mas o Grêmio passa. De fato. Nesse jogo o Grêmio passa. Mas assim, ó, o Grêmio depende muito do jogo na arena. Sim. Porque Sim. lá o Grêmio não ganha. Se empatar é muito lucro lá, entendeu? O Grêmio precisa fazer vantagem na arena. Pode ser E 1x0 na Arena e 2x1 no Independência, deve ser o jogo. Pode ser, Eu acho que vai Pode ser ser, por aí. nos E aí o pênaltis? Grêmio passa nos pênaltis. sim. Fecho. Eu sinto por aí. Vamos pela Libertadores. Temos que falar de Libertadores também. Temos esse papinho aí. Temos que falar de Libertadores. Então, só pra passar os grupos super rapidinho. E aí a gente já pode ir pra seleção da rodada. Enfim, a gente encerra o nosso querido programa. Grupo A temos Racing, Flamengo, Alcas e Nublense. Vai grupo- ficar assim, Vai ficar por aí, já né? adianto. Já tivemos essa discussão anteriormente, mas acho que o Flamengo agora não vai conseguir não se ralar em segundo lugar. E vai pegar um adversário complicado, vai pegar um jogo complicado com certeza. Nacional, Inter, Independente, Medellín, Metropolitanos. Termina assim. Grupo C, Bolívar, Palmeiras, Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño. Grupo D, Fluminense, The Strongest, Sporting Cristal e River Plate em último. Grupo E, Argentino Júnior, inclusive fica aí a errata pro último programa. Falamos que é o Heinz que tá treinando, mas é o Diego Milito, Perdão. ídolo do clube. Grupo F, Boca, Deportivo Pereira, Colo-Colo e Monagas. Grupo G, Atlético Paranaense, Alianza Lima, Atlético Mineiro e Libertad. E Grupo H, Atlético Nacional, Olímpia, Patronato e Melgar. De novo, né? Esse grupo H é o grupo do demônio e do capeta, né, cara? É o grupo que o Internacional Sumam olha Olímpia e o se Melgar. treme Cara, todo. Sinceramente, eu acho que os grupos não modificam muito do Não, que estão vai agora. ser mais ou menos Não, entendeu? Vai ser mais ou menos tudo assim. O que muda é o primeiro e o segundo inverter ali. Sim. Entendeu? Vai ficar por aí Então, mesmo. E o É. grupo do Inter, vamos combinar, acabou, né? O Inter é segundo nesse grupo. Não, o Inter e- é segundo, o Inter não tem mais nenhuma chance. Basicamente passar em primeiro, Meu porque Deus. depende de dois jogos complicados. É a né? cara de vocês ganhando Nacional lá. Nossa, ou que eu vou ficar chato no Twitter, eu vou xingar torcedor do Nacional, é sacanagem. Tipo assim, ó. Eu tô magoado. Você viu isso? Eu tô magoado. E por sinal, teve torcida aqui no Rio Grande do Sul que se mobilizou mais pra ir no Beira Rio ver o jogo do Nacional do que pra ir ontem na Arena. Só digo isso. Aspa forte. Mas Aspa é verdade. Fortíssima. Se mobilizaram mais pra secar o rival, pra viver do rival do que. Mas bom, Bom, fazer o quê? Vamos montar nossa querida seleção da rodada? Por favor. Vamos. Claro. Então, vamos lá. Goleiro. Léo Garden? Léo Garden. Léo Garden foi muito bem, teve 8 de defesas no novo. jogo. Ele foi o único goleiro na rodada que ultrapassou as 5 defesas. Isso é... E ele tá com uma média muito boa de Informação. defesas, não é? Por Não, jogo. ele tá bem, ele tá bem. Isso quer dizer que a defesa do Do Vasco é uma não chinela- tá tão bom, mas É o enfim. efeito Tadeu Efeito Tadeus. Lateral 1, Piqueires. Piqueires. Ah, eu fecho com vocês. E lateral 2 eu botei o Guga, Eu fui no que ele Capixaba. entrou muito bem. Eu coloquei Thomas Luciano, Capixaba? que fez uma baita partida ontem.
Cavou um pênalti novo. O Thomas Luciano tem 4 jogos como profissional. Sim. Ele entrou em todos os 4. Na verdade, ele só entrou como titular nesse domingo. E ele tem 2 expulsões causadas e um Sim. pênalti cavado. E ele é muito seguro defensivamente e até ofensivamente, mas acredito mais defensivamente. E ele parece estar sempre a um passo à frente do seu adversário. Sim. Eu botei o Guga porque ele foi muito honesto. Ele fez um jogo bem honesto, então eu botei o Guga por causa disso. E tu botou o Baita partida do Capixaba, né? Capixaba? Eu acho que a gente pode fechar no Capixaba, porque ele fez Jogou muita ele bola. fez realmente um ótimo jogo. 2 contra 1. Tá bom, do Capixaba. Ditadura. Começou. Capixaba. Não sei o cartão hoje, né? Não sei o cartão, Que não é verdade. merda. Que coisa. A gente ficou calmo no programa hoje. Não tem um gigante. Sabe, se A me falta do estressar. Primeiro zagueiro, Beraldo, São Paulo. Beraldo. Concordamos? Que bola. Beraldo. Beraldo. E segundo zagueiro. Vocês foram de quem? Fui de Robson Bambu. Mambu? Tu foi no Mambu? Eu fui de. Tu foi no Mambu? Sabe qual é a semelhança entre mulher grávida e bambu? A mulher grávida, dá luz embaixo, o poste dá luz em cima e o bambu te dá um cartão amarelo. Toma aí. Toma. Zagueiro. Vai ter volta. Acabou a paz. Zagueiro. Bambu? Eu vou fechar no bambu. Bambu. Primeiro volante. Eu botei o Lima. Fez um ótimo jogo. Eu fui no Gabriel Neves. O que esse Coloquei homem jogou? Marlon Freitas do Botafogo. A gente tá se complicando, né, cara? Mas eu não tenho muito a argumentar sobre o Marlon Meu, nada mais, Freitas, mas eu... nada mais democrático a gente precisa do que um 2-1, né? 2-1. 2-1, acho vamos. justo. 2-1. Ganhei. Lima. Lima meio. Lima. Vambora. Primeiro, os meias campistas. Veiga. Eu coloquei Veiga. Eu botei Veiga e Cauli. Veiga e Cristaldo. Cristaldo. Cristaldo? Vamos, meu gremista. Cauli fez 2 gols, mas Cristaldo. Primeiro atacante, Wesley. Wesley. Já era pra mim. não botei o Wesley, mas... Wesley. O fato de Wesley ter Segundo feito um atacante. gol depois de anos. Eu coloquei o Arthur do Palmeiras. Eu botei o Dudu do Palmeiras. Fizeram jogos parecidos, fizeram os Eu dois. também jogos Fui parecidos. no Vitor Sá. Dudu? Tá, vamos fechar Dudu e Vitor Sá. Dudu. Vitor Sá? Tá bom, eu tinha posto o Gabigol, mas E não Matheus vou meter o Nascimento. Gabigol aqui. Não, peraí, mas daí vai matematicamente isso aí não... Não Dudu e quem? Tu tá com 12 no teu time, meu. Sal Não, ou pai. Nascimento? Sal ou Nascimento? Ah, o Sá jogou mais bola. O Sá, detalhe que no gol do... Não, o Sá do, fez um golaço. do Matheus Nascimento, tá. o Sá que faz a jogada. Craque da rodada? Eu gostei muito dos jogos do Wesley. Eu iria de Dudu porque o Palmeiras simplesmente botou 5 no cu do Goiás. E o Pobre do Goiás. Palmeiras merece um craque da rodada. Merece. Tá merecendo? Técnico. Eu botei o Abel. Ah, tem que ser o Tem que ser o nosso... Tem que ser o comunicado- demoníaco exatamente. Abel Ferreira. O fechado com... Fechado com coisa ruim. Exatamente. O homem do pentagrama. Sim. Tá, então craque da rodada. A gente pode colocar um técnico como craque da rodada? Homenagear o Abel como craque da rodada? Não. Eu fiz uma pergunta. os dois Gente, juntos, eu fiz uma os dois pergunta. juntos. Eu fiz uma pergunta. E a pergunta é criminosa. Não é criminosa. É criminosa, cara. Tá bom. Então tá. Não podemos, então. Aparentemente não podemos botar um técnico craque da rodada. A tropa da cobrança chegou. Tá. Então quem é o craque Ela da rodada? avança. Craque da rodada? Dudu. Dudu? Tá bom. Dudu. E o Pereba da rodada? Bagre. Bagre Nossa, Dor. mãe do céu. Ah, o Diogo Barbosa. Tem que ser o Diogo Tá bom. Barbosa. Já tá 2 semanas perigando, então vamos lá. Diogo, E assim, ó, Barbosa, aqui, ó. Bagre, Dior. O Diogo Barbosa, que se seguir jogando, ele tem grande possibilidade de no final do campeonato ser o bagre do campeonato. Sim. De ter uma recebida jogando, de jogando longe o Bagre do mantendo o campeonato. nível atual, ele pode. O Diogo Barbosa não fez uma partida minimamente decente no campeonato. Sim. Decente. Não é nem questão de... Sabe o que falta pro Diogo Barbosa? Um técnico Bola. como o Mano Menezes. Tipo assim, Sim, troca. manda ele. manda o Diogo Sim. Barbosa pro Inter. Não, Deus me livre. Agora, o Inter não vai demitir o Mano Menezes. Não. Sei que não. Tem que mandar o Diogo Barbosa pro É Inter. por isso que eu digo, eu preciso de uma chance como presidente do Inter, que tudo muda, cara. Eu começo assim, eu assino a rescisão de uns 30, que venho atrás de advogados. Tô nem aí. Vamos de bolãozinho pra gente poder fechar? Vamos lá, então. Começando pelos jogos do Grêmio. Palmeiras e Grêmio meio de semana. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Gabriel, Fernandes. 4-1 Palmeiras. 4-1 Palmeiras. O cara perde a esperança, né? Nem Eu vou de 3-1 Palmeiras. Eu que sou o cara mais clubista que eu conheço, não consegui apostar na vitória do Grêmio. Grêmio e Fortaleza na Arena. 1-0 sofrido. pro Grêmio. 1-0 sofrido. Pera aí, só que eu fiz um errinho aqui na minha anotação, só vou me corrigir aqui. Grêmio e Fortaleza, tu botou quanto, Bob? Desculpa. 1-0 sofrido. 1-0 sofrido. Fernandes? 2-2. 2-2. Empate de novo, não. O Empata-Lupe voltou. E eu vou de
2x1. Pra quem? Acho que o Grêmio vence. Tá? O Grêmio vence. O Isento acredito. deve ser que não... Em Patalupe, me lembrou uma informação que no Brasileirão 2020 o Grêmio empata 18 ou 19 partidas. Cara, te prepara? Sim. Tu te prepara? Ele Vai voltou? ser parecido. Vai ser parecido? Não A duvido, Porta não duvido. Lupice voltou. Jogos do Inter. Puta que Inter e pariu. Atlético Paranaense. Fernandes? Como eu tenho medo de ser linchado, algum momento que eu for Beira-Rio, eu vou botar que vai ser 1x1, tá? 1x1. Mas saibam que essa não é a opinião verdadeira. Saiba que isso tem medo. Saiba que isso tem medo envolvido. Vai ser... Eu vou dar minha opinião, tu nem me perguntou, mas eu vou dar minha opinião. Vai, Bop. Não, eu não te Ninguém perguntei quer saber, né? ainda. Vai ser 2-1 Atlético Paranaense. Justo. Com um gol do Atlético Paranaense, depois o Inter empata. E o Gol Atlético do- Paranaense faz um Sim. gol numa jogada magistral aos 54 minutos de jogo. E acaba o jogo. Tá bom. Um roteiro O cabeceio do conhecido. Thiago Heleno. Thiago Heleno na Não, frente. Não, tu conhece um roteiro assim, né? Passa a Fuder, bola pro cara. Léo Vai, Stadini, meu, que faz sério, gol. tipo, vai arranjar uma coisa pra fazer, meu. Eu vou de 0-1. Acho que o Internacional vai perder esse jogo pro Atlético Paranaense. Atlético, Mineiro e Inter no Mineirão. Vocês querem que eu crave? Vai. 0-1. 0-1. Inter vence. 0-0. Quem perde é o futebol. Vai ser assim, meu, e pior é que o roteiro é assim, ó, Eu vou 20, contigo, Bop. 26 Tá. chutes, 0-0. 26 chutes do Atlético Mineiro contra 2 do Inter. Só que tá, o Inter em um desses dois vai fazer o gol. A gente vai vencer. Sim. E o paredão Kehler vai fechar o gol. Não, esse 0x0 tá desenhadinho. Muito desenhado, muito é- desenhado. Eu vou chega a ser cobrar vocês. impressionante. Eu vou cobrar vocês. Depois vai? que vencer. Eu vou cobrar vocês. Quem é que vai fazer o gol? Quem é que vai fazer o gol? Vocês querem 1 a 0. informação? Sim, Calma que eu tô recebendo tá informação. recebendo a entidade. Wanderson Wanderson vai fazer? engolindo o Mariano na jogada. Dependendo do resultado, eu já tava puxando o vermelho direto aqui. Do resultado da tua fala. Ah, tá. Ah, pera, eu não ia meter o Luiz Adriano. Quem né? é que geraria um cartão vermelho pra ti? Vários. Luiz Adriano. Luiz Adriano. Não, eu tô torcendo pra que o Luiz Adriano nesse jogo esteja de Porto Alegre, né? Ou até longe, né? Quem sabe uma decisão. Eu demorei pra raciocinar que o jogo é em Minas Gerais. Pra quem não sabe, o jogo é em Minas Gerais, no estádio do Mineirão. Então vamos encerrar? Acho que já estamos muito bem. Já fizemos um ótimo programa. De novo, melhoras, Pedro Gigante. Palmas pro Esperamos- Gigante, Gigante Palmas pro merece. Gigante. Ele merece, ele é um grande pilar desse programa. É o gigante pilar desse programa. Então vamos só fazer uma menção última aos nossos tão queridos patrocinadores. A doutora Mero Picasso, odontologia, saúde bucal deve ser prioridade, é conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 51997676969 Palmas para para a marcar doutora. sua consulta. Palmas para... Palmas. Palmas para a doutora Mero Picasso. Mero Fala. Picasso. E doutora Elizabeth Bueno, advocacia, ações em família, previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 51983723355. Palmas para a doutora Elizabeth Bueno. Palmas. Palmas porque elas apostaram no nosso projeto desde o início, apostaram numa ideia que tá virando, tá tomando corpo agora. Alguém quer anunciar algum conteúdo que gravou? Alguma coisa que pode estar saindo logo aí? Provavelmente já vai ter saído quando Sim. o podcast ir ao ar. Mas temos um novo projeto, o Na Risca em Campo. Sim. Vamos aos estádios, cobrir os jogos. O Fernandes vai agora no... Sábado. Spoiler. Spoilerzinho? Spoilerzinho. Lajadense e... Lajadense e Guarani de Venâncio Aires. Clássico dos Vales, só pra quem gosta de futebol raiz, pra quem quer ver o futebol pra da quem forma gosta como... de consumir torcidas. É, sim. Pra quem quer ver uma visão do futebol que a gente não tem geralmente por trás desse glamour, então vem com a gente, sai ali, semana que vem vai sair. E tu esteve em Grêmio Bragantino. E o Infelizmente. vídeo vai sair Mas logo. estive. Chuvarada, tinha que Meu ver. Deus Jogo Que Barbosa. chuvarada. Céu. Então, é isso aí. Muito obrigado por estarem conosco em mais uma tarde, noite de quarta-feira, ou então para o horário que você estiver assistindo, nessa tarde, noite, manhã, enfim, o horário que for. Mas muito obrigado pela sua audiência, Palmas pra pela gente. sua paciência. Como gosta de bater pau esse elenco? Como gosta, né? Mas enfim, retomando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, aqui na Risca da Área. Valeu! Valeu, gurizada. Valeu! Valeu!